tarde. Boa tarde. Boa tarde não, boa noite já. Agora boa noite, espera aí. 6h, 6h30. É. Oi, Denise. Oi, Ana. Conseguiu o Carmen fazer alguma... Consegui. Hoje não vou ficar sem recreio. Hoje não vou. Foi ótimo, foi ótimo. Porque aí eu mudei a minha cabeça sobre dogmas, entendeu? Eu fiz a pesquisa e aí eu não posso considerar a doutrina espírita com dogmas, não posso. Mas eu escutei, Eu gosto de incorporei. mulheres inteligentes. Eu ouvi, incorporei e não pesquisei. Graças ao estudo, eu fui pesquisar e vi que não pode. É impossível. É impossível. Impossível. Então, nós vamos iniciar fazendo a prece para depois começarmos a comentar esse texto. Então, Pai querido, nós lhe pedimos sua permissão, Senhor, para iniciarmos esse estudo na noite de hoje, em que nos dispusemos a ler, raciocinar, refletir, Senhor, para que possamos caminhar com mais segurança e falarmos com segurança a respeito daquilo que nós viemos estudar, daquilo que nós nos propomos a descobrir, a descortinar. Graças damos, Senhor, a esses nossos irmãos que nos acompanham, que estão sempre conosco na observação, na procura de critérios, de filtros em que nós possamos passar por todas essas nossas experiências, para que possamos melhorar, sempre melhorar, Senhor. Obrigada, Pai querido, por mais uma oportunidade. Obrigada, Mestre Jesus, pela companhia, pelo amparo e pelo amor magnânimo que o Senhor nos dedica. E gratos estamos por mais uma oportunidade desta existência para continuarmos a procurar nos melhorarmos. Graças a Deus, Senhor, e esteja conosco sempre. Então, vamos lá. Então, a gente leu apenas 4 parágrafos, não foi? Eu li o 5º, mas a gente não chegou a comentar, né? Deixa eu ligar aqui, porque já pediu economia de bateria. Denise? Oi. Eu passei, a Iraci hoje me pediu qual era o item, eu passei da primeira parte. É a segunda parte, Iraci, lá no Exames das Religiões. Desculpa, tá? Mas se você falou o título para ela, ela achou lá na segunda parte, não falou? Ok. Tudo bem. E aí, o Carmen? Vamos lá. Então, deixa eu começar logo falando, que eu falei sobre dogmas, né? Que acho que eu afirmei que a doutrina espírita tem dogmas, e pelo estudo que eu fiz aqui, a pesquisa, que foi ótimo, porque aí eu vou tirar da minha cabeça essa questão de dogma, e aí na revista espírita, a questão do espiritismo sendo uma religião, na revista espírita, Kardec fala que o espiritismo é religião, sim e não, ele trata de 2 formas, né? Ela diz que sim, pelo sentido, aliás, vou começar pelo não, pela questão dos rituais, dos dogmas, da
casta sacerdotal, dos privilégios, dos misticismos, práticas exteriores, que a gente sabe que a doutrina espírita não tem nada disso, realmente. Então, nesse sentido, ela não pode ser considerada uma religião. Mas, no sentido filosófico, sim. De comunhão de pensamentos, isso tudo está na Revista Espírita. Que liga os homens aí. Revista Espírita, qual Revista delas? Espírita, de 1868, em dezembro. Revista Espírita de 1868, em dezembro. Então, nesse sentido, no sentido do filosófico, ela pode ser considerada uma religião. Então, que a gente possa ter esse cuidado, né? Que eu não tive, né? Que eu logo disse que era dogmática e tudo, e não tem nada a ver. Né? Foi ótimo ter estudado isso, que aí a gente não dá bobeira, não dá bobeira na hora que a gente está falando, né? Que a gente pega o que os outros falam, pelo menos assim, nossa, numa palestra uma pessoa falou e eu entrei na dança, né? Então, graças ao estudo aí, eu já mudei de foco, já troquei. Então, é isso, né? Então, pelo sentido filosófico, o texto aqui, ele traz ele amplia nosso conhecimento sobre a religião. E por que nós estamos já nesse degrau, né, de conhecimento, a gente não aceita mais essas religiões, que a gente até discutiu na semana passada, dogmáticas, de práticas exteriores, né? Então, isso não é mais aceitável. Então, a gente já está nessa busca, não é à toa que a gente aceitou a doutrina espírita para nós como a nossa religião filosófica, no sentido, né? Então, não é à toa nós estamos nesse degrauzinho já dessas boas escolhas nesse sentido. Né? Acho que é por isso que ela não é uma religião, ela é uma doutrina. Mas ela é considerada religião pelo sentido filosófico. Sim, mas ela tem os dois aspectos, né? Aliás, eu tenho tríplice aspecto. Dá licença um instantinho. Oi. Às vezes, nós usamos a seguinte expressão. As religiões tradicionais falam do dogma, né? Todo mundo sabe o que é o dogma. Então, a pessoa diz assim, se existisse, mas não quer dizer que exista. É uma forma de se expressar. Se existisse um dogma, porque dogma é aquilo que não se discute, certo? É aquilo que não se discute. Então, muitas vezes, nós usamos a seguinte expressão. Se existe um dogma na doutrina espírita, é a reencarnação. Porque é aquilo que é e não se discute. Nesse sentido, não no sentido... Nesse sentido, né? Nesse sentido, sim. Pode-se... É uma ideia que é aquilo e não se discute. Para a Igreja Católica, existe o dogma da ressurreição do corpo do Cristo. O dogma da virgindade mariana. Né? A Igreja não aceita a discussão. Dentro do movimento da doutrina espírita, seria a reencarnação, que você pode até não concordar que ela existe, mas ela existe. E você aceitando ou não, ela existe. Então, as pessoas muitas vezes dizem, se tem um dogma da doutrina espírita, seria a reencarnação. Porque mesmo eu não aceitando, não acreditando e não querendo, eu vou reencarnar. Entendeu? É nesse sentido que, às vezes, as pessoas usam a ideia da palavra dogma. Nesse sentido que aquele fala. E, realmente, você pode discutir por lá e tudo mais. Questionável também, né? Questionável, não entender, mas ele existe. Então, é nesse sentido, se existisse o dogma na doutrina, ele seria a reencarnação. É isso aí. Obrigada, Rose. Eu estava vendo aqui que eu não tenho a Revista Espírita 1868. Não tinha. Porque acabei de achar aqui pelo Kindle, no tablet. É dezembro, né? Sim. Janeiro, fevereiro, abril.
Outubro. Você está com o texto aí para ler? Pronto. Dezembro de 68. Estou com o texto aqui. Estou com o texto aqui. Qual é o título do texto? Eu copiei aqui, eu não estou com a revista Espírita aqui. Até eu abrir o meu tablet vai demorar. Tá bom, vai aí. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, ora, sem dúvida... Então o Espiritismo é uma religião, né, que está na revista Espírita? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Enfim, aí ele continua o texto, que eu acho que vai acabar se alongando muito, né? Mas essa questão é importante para que, quando a gente estiver falando, pelo menos eu, né? A questão da gente ter esse cuidado da religião, não como religião dogmática, com práticas exteriores, né? Que muitas vezes tem casas que têm práticas exteriores e se dizem alinhadas à doutrina espírita, né? E a gente vê que não é, tem coisas até absurdas mesmo, que até a Rose falou, homem senta de um lado, mulher senta do outro, né? Então, essas coisas acabam sendo incorporadas e viram dogmas mesmo, né? E a gente sabe que a doutrina espírita não tem nada disso mesmo. Não tem nada disso. A não ser disso. como a Rose falou, que se você pode-se dizer algum dogma da doutrina espírita, seria a reencarnação, que a gente sabe que é inquestionável essa questão. Né? Enfim, é isso. Foi ótimo. Foi ótimo o dever de casa, foi ótimo. Espera aí, eu acho que eu sumi. Apareci de novo. Dever de casa. Mais alguém pesquisou? Mais alguém fez dever de casa? Eu li, sim. Você leu? Li. Mas eu não gravei Não conseguiu não, eu fixar li. ainda o conteúdo. É porque você estava com dificuldades de entender, não foi, Ana? Estava muito confusa. Eu entendi como a Rose falou, entendeu? Da reencarnação é uma coisa inquestionável, né? Entendeu? Então, sobre isso é um dogma, é inquestionável. Mas Pois sobre é. outras coisas não existe, né? A gente pode Mas falar... não é dogma como a gente entende os dogmas de outras religiões, não é isso? É. E é interessante aqui, eu gostei mesmo, um pedacinho que eu consegui ler aqui do texto, né, que ele diz assim, que todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. Com efeito, é aí que podem e devem exercer a sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das amarras da matéria. E, infelizmente, a maioria se afasta desse princípio à medida que a religião se torna uma questão de forma, de dogmas, né? Disso resulta que cada um fazendo o seu dever, consistir na realização da forma, se julga quites com Deus e com os homens, desde que praticou a fórmula, né? Desde que fez aqueles, como a gente estudou anteriormente, nas mãos lavadas. São as coisas exteriores, né? E, por certo, não era assim que entendia Jesus ao dizer: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estarei entre elas, reunidos em meu nome, isto é, com um pensamento comum. Mas não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os princípios da sua doutrina. Muito bom. Eu vou pegar o texto depois para ler na íntegra.
E nós paramos na parte que falava livre exame, mas eu comecei a falar sobre Paulo, né? Mas depois não deu continuidade, então nós vamos retomar a leitura aí desse 5º parágrafo. Paulo, doutor dos gentios, aconselhava a seus ouvintes, para obtenção do conhecimento da religião, o exame nítido, racional, inteligente de todas as escrituras. Por esse meio, chegaria ao conhecimento da verdade. Examinar tudo, mas examinai tudo, mas abraçai só o que for bom. Que está na primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Então, como a gente já estudou várias vezes essa passagem, e já refletimos várias vezes sobre o que o Paulo quer dizer, e ele dizendo que para a obtenção do conhecimento da religião, precisa desse exame nítido, racional, como é que você vai examinar se você não conhecer? Como é que você vai falar sobre o espiritismo se você não estudar o espiritismo e não conhecer? Né? Então você tem mesmo ler e estudar. Ler é uma coisa, estudar é outra, né? O Pentateuco. Olha só quanta coisa a gente não tem condições de examinar o espiritismo. Nós e nenhum outro que queira criticar se ele não examinou, não estudou, não conhece a fundo a doutrina. Certo? Então, como nós estamos apenas no início, porque quem é que pode, como a gente até estudou em algum outro estudo desse dos ensinos, quem é que pode dizer que domina? Tem gente que domina, mas são raros. Todo o Pentateuco, a Bíblia e todos esses nossos, não vou falar testemunhos, não, mas todos esses estudos que os nossos amigos espirituais superiores mandaram, por exemplo, através de um médium. Vou só citar um médium, Chico Xavier. Quem é que já conseguiu ler e estudar toda a obra psicografada por Chico Xavier? Eu estou tentando acumular o máximo de livros que eu puder comprar e ler, mas aí não vai dar, nem minha existência toda vai dar para eu estudar tudo. Nem se eu tivesse de começar lá em um ano, se eu soubesse ler com um ano, eu aprendi com 4. Comecei com 4, aprendi mesmo a ler e escrever com 6 anos. Já dominava bem a leitura e a escrita, com 6 anos. Porque eu comecei a estudar antes, vendo as minhas irmãs estudarem, com a minha tia. Então, nem se eu retornasse de lá, começasse a ler Chico Xavier, não ia dar conta. Então, nós todos somos estudantes da doutrina, né? Por isso que eu não admito, assim, não consigo me chamar, que fale que eu sou palestrante. Porque o palestrante precisa ter o conhecimento. E o palestrante vai falar, então ele precisa exemplificar, né? Ele precisa vivenciar aquilo que ele vai falar. Porque senão a gente não estaria de acordo com a doutrina espírita. Que não é isso que nos é recomendado? Né? Então, Paulo, naquela época, já falava que eles precisavam estudar as escrituras.
estudar, para poder examinar. E realmente, como as coisas, as religiões são coisas dos homens, nós temos que ter aquele critério de filtrar mesmo e absorver o que é bom. E aquilo que é negativo você deixa para lá. Então, realmente você precisa estudar de tudo. Eu, na faculdade, no início, como era uma faculdade... Eu fiz pedagogia, né? Então, nós estudamos os pedagogos, os principais aí, Pestalozzi, né? Piaget, e estudamos também como era uma faculdade... Ah, meu Deus. Eu vou lembrar qual é a religião. É uma faculdade de uma instituição religiosa, e eles estudavam... E quase que eu lembrei. Nós estudamos as histórias das religiões. Um pouquinho de cada uma, só para você ter uma visão do que cada religião falava. Me pergunta agora se eu sei. Se eu não estou conseguindo lembrar nem o nome do... que dizem que foi Paulo, né? Mas não foi. Eles fazem uma comparação. Tá vendo? E eu não estou conseguindo lembrar o nome dele. Eu vou lembrar, sim. Aquele que fez a renovação, que ele se revoltou. Paulo Freire? Paulo Freire? Não, filha, anterior. Antes. Não é Lutero? Lutero. Lutero. Reforma protestante. Obrigada, Rose. Eu estudei numa faculdade luterana. Então, nós estudamos um pouquinho. Tá vendo que eu nem lembrei o nome dele? Então, para a gente poder absorver os conceitos, estudar, comparar e fazer este exame criterioso, a gente precisa estudar muito, estar muito firme daquilo. Então, o que nós começamos? A gente tem que começar 1 hora, né? Então, nós estamos ainda no início, ainda discernindo quais são os princípios da religião que não é religião, que é uma doutrina, o que é uma religião, verificada por vários. Então, a gente ainda está aprendendo, certo? Então, como Paulo dizia, você tem que estudar tudo e aprender o que é bom, examinar tudo, mas abraçai só o que for bom, segundo ele diz aos Tessalonicenses. Pedro, vamos lá, 6º parágrafo. Pedro remata a sua epístola universal com a bem significativa sentença, crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo falou uma coisa, Pedro também falou na 2ª carta de Pedro, né? Capítulo 3, versículo 18. E João, diz aqui Carribar Schutel, João diz peremptoriamente, numa das suas cartas, condenando a ignorância. Então, nós não devemos permanecer ignorantes, nós temos que procurar melhorar, nos instruir, estudar, nos desenvolvermos, não só na intelectualidade, como na espiritualidade, né? Porque ele diz assim, ó, Deus é luz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 6. E Tiago, diz Cair Barchutel, não é menos categórico,
quando pretende avivar-nos sobre as tentações e as provações, lembrando-nos as suas causas e efeitos. As causas e efeitos das tentações e das provações. Quando ele diz assim, a fortaleza deve completar a sua obra para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, para que sejamos perfeitos, vai ter que ser, se a gente tiver 99,99 pontinho de perfeição, a gente não vai ser perfeito. Certo? Só se for 100%. Aí seremos perfeitos. Então, nós temos que procurar a completar essa obra, como ele fala, para sermos perfeitos e não faltar nada. Devemos sempre estudar. E ele diz aqui, o conhecimento das circunstâncias que nos cercam se deve completar com o conhecimento da nossa individualidade e dos nossos deveres religiosos. Porque ele não está falando, ele está falando em religião, né? Então, o conteúdo religioso a gente tem que ter também. Como você vai falar da sua religião se você não souber do que ela trata? Né? Então, o conhecimento das circunstâncias que nos cercam se deve completar com o conhecimento da nossa individualidade. A gente também tem que nos conhecer, né? Saber quais são os nossos deveres religiosos. Do contrário, não teremos fortaleza para resistir às tentações e vencer as provas. Depois eu vou colocar para vocês o link do vídeo do Haroldo Dutra Dias, onde ele fala sobre a religião. E ele diz algo parecido aqui com a Kay Barchutel, que esse conhecimento dessa circunstância da nossa individualidade, dos nossos deveres, farão com que a gente tenha fortaleza. Porque aí ele fala até que aquela história, não foi nesse vídeo não, em outros vídeos ele fala, porque os espíritos puros são fortes por quê? Porque foram testados, passaram por provas, por sofrimentos. Aí ele fala, não sei se foi ele, se foi o Haroldo, se foi a Luísa, que foi a Luísa, ele do martelo, do prego, né? A fortaleza do prego é de acordo com as marteladas. Por que o prego fica firme? Se você encostar o prego, ele cai. Como é que ele adquire a firmeza dele? Quando ele sofre marteladas. Cada vez que ele sofre martelada, ele vai ficando mais firme. Então nós somos os preguinhos ainda que nós estamos bambeando aí em cima da madeira, da superfície, né? O que vai nos dar fortaleza para vencermos as dificuldades, esse mundo que a gente está, porque a gente não está no mundo perfeito, a gente está no mundo de provas e expiações. São exatamente nós passarmos por essas provas. Então, por quê? Porque quando Jesus nos falou, nos ensinou a prece, a oração ao Pai Nosso, ele disse o quê? O que foi que ele nos ensinou? Das tentações, não é isso? Mas não é para Deus tirar as tentações para nos isentarmos do trabalho de passar por elas. Porque cada um, isso é individual, cada um vai ter que passar. Quando ele fala livrai-nos do mal, é que a gente tem que pedir forças para poder resistir ao mal.
Então, como é que vai saber se você adquiriu as forças se você não for tentado para poder passar por elas? Como é que você vai saber se você está forte realmente? Por exemplo, um fisiculturista, ele levanta os pesos, né, aos poucos. Então, ele vai aumentando cada vez mais o peso para poder o corpo dele se fortalecer. Então, o corpo dele está reagindo àquele peso e adquirindo força. O mesmo acontece conosco, né? Nós vamos passando por essas questões, né? E adquirindo força para chegarmos a sermos espíritos puros, né? Perfeitos. Então, e o Haroldo fala numa das suas palestras que os espíritos puros são feitos de adamantium, que é aquela matéria bem dura, porque foi aquela matéria, foi muito movimentada, muito reforçada, muito remexida, sofreu muitas pressões para poder ser firme do jeito que é. Né? Eles não são feitos de cristais, senão eles quebrariam logo, logo. Bom, continuando no Caribá. O homem religioso não é, pois, o escravo do culto que repete maquinalmente as orações do breviário, mas sim o que estuda e compreende as revelações que lhes são transmitidas. Olha quantas revelações Jesus nos trouxe desde 2000 anos, mais de 2000 anos, que já vinha trazendo através dos profetas também. Né? E a gente não conseguiu compreender aquela época. Mas ele sabia que isso fazia parte de um processo, porque pedagogo como ele é, magnânimo, perfeito, né? Ele sabia que o erro faz parte do aprendizado. A gente pode aprender com o erro do outro até. Mas para poder saber se você aprendeu, você tem que passar por prova. Você tem que fazer a tua prova, o teu teste. Certo? E nós não compreendemos as revelações que ele trouxe àquela época. E ele mesmo falou. Mais tarde, mas olha, interessante, eu mandarei o Consolador. Se ele ia mandar o Consolador, é porque ele sabia que a gente ia passar por períodos difíceis, né? Essas provas, essas tentações, essas dores que nós íamos passar seriam terríveis. E justamente porque o progresso é inexorável, né? Ele vai caminhando, vai caminhando. Então, as provas que a gente passava lá no primeiro ano, no Beabá, vamos dizer assim, no CA, era só o nome desse objeto, escrever, ligar o nome no desenho. É mole, né? Se a gente for fazer essa prova agora, né, Aninha? Beleza, né? Então, a gente agora precisa de uma prova melhor, mais fortalecida, né? Como o outro falou, vai fazer uma questão de trigonometria, uma fórmula, não é isso? E quando chegar lá na frente, ele vai fazer uma prova que precisa de mais conhecimento ainda. Então, conforme nós vamos compreendendo essas revelações, conforme a gente vai passando de ano e melhorando na nossa escala evolutiva, a gente vai passando por provas mais fortes e algumas bem complicadas, como a que nós estamos passando no momento. Então, ele sabendo que nós precisaríamos do Consolador, né? O que nos fortalece o espiritismo atualmente durante essa pandemia, né?
É uma força muito grande, então nós temos mesmo que agradecer muito. Examinar tudo e abraçar só o que for bom. É examinar, olha só aí que ele fala, hein? A palavrinha que a Rosa aí ressaltou várias vezes, todos. É examinar todos os sistemas religiosos e fazer com inteligência e critério a seleção do que for bom, rejeitando os erros que as religiões ensinam como artigos de fé. Então, graças ao Espiritismo também, hoje a gente consegue raciocinar melhor do que a gente raciocinava há alguns anos atrás, né? Há pouco tempo, né? Que poucos aqui são espíritas desde a barriga da mãe, né? A maioria de nós viemos de outras religiões, não é isso? Então, está claro que um sistema religioso que proclama a infalibilidade de seus sacramentos pretende ser intangível e não admite se lhe repudie uma palavra, quanto mais um preceito. Então, está claro que tem certos sistemas religiosos que, além de dizer que seus sacramentos são infalíveis, intangíveis, você não podia questionar de forma nenhuma. Olha o que a gente estudou com a Rose agora há pouco, na Diversidade dos Carismas, né? Que a Regina, pobrezinha, não podia, não tinha como nem questionar nada. E nem os espíritos que ela dava comunicação podiam questionar. Então, a gente vê que certas coisas são falíveis, sim. E esses erros é que a gente deve afastar e colher somente o que é de bom. O crítico, por mais competente que seja, né, porque está claro que o sistema religioso que proclama essa infalibilidade, não, antes ele falou, examinar tudo e abraçar só o que for bom, é examinar todos os sistemas religiosos. Então, o crítico, por mais competente que seja, ele teria que examinar todos os sistemas religiosos, certo? Filiado a esse credo, terá de submeter-se ainda ao que não julgue bom. Então, se ele estiver filiado a um credo e examinando todos os preceitos, né, dessa religião, ele vai ter que submeter o que ele acha que não é bom ainda. Porque se ele está arraigado numa religião, mesmo achando que não é bom, para ele estar nela, ele vai ter que concordar com ela. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui. O católico e o protestante, eu não gosto muito de ficar falando das outras religiões, não, sabe? Eu gosto de falar assim, de forma assim, geral. Outras religiões, eu não gosto de falar, mas o texto é esse. Vamos lá. O católico e o protestante, vamos ver qual é a ideia de Cairbar. Embora repugne à sua razão os dogmas das penas eternas e do diabo, não tem liberdade para impugnar sua religião. Tem a força de submeter-se a eles ou então serem excluídos da comunhão a que pertencem. Né? Então, se você está no espiritismo e você não concorda com a reencarnação, o que você está fazendo ali? Né? Para gozar das regalias do todo, é o princípio de teologia. Indispensável se torna que o adepto aceite as partes integrantes do princípio conjeturado.
Se você vai ser adepto a uma religião, é aquela mesma questão, ele está explicando melhor. É necessário que você concorde com todos os seus componentes, né? Quem não aceita a parte prejudica o todo. Não pode, ipso facto, fazer parte desse todo. Então, isso é certo. Isso é fato. Se você não aceita a parte, você vai prejudicar o todo. Então, você não pode fazer parte desse todo. Por isso que muitas pessoas não devem ser criticadas, aquelas que estão numa religião, depois elas resolvem ser de outra. É porque os princípios daquela religião que ela estava ali estudando, ela não consegue ainda assimilar como fazendo parte, ela não aceita ainda. Então, se alguma coisa no espiritismo a pessoa não concorda, não é para a gente criticar que ela saia e vá para outra, é mesmo? Ou então, como saímos do catolicismo e fomos para o espiritismo. Certo? A sentença de Paulo, pelo que se vê, caduca em face do exame de uma religião única. Porque, tendo de aceitar o todo, é impossível rejeitar o que não for bom. Quando Paulo fala que você tem que examinar tudo e aceitar só o que for bom, então, tendo que aceitar o todo nessa questão, vai ser impossível você rejeitar o que não for bom. O mesmo acontece às demais recomendações epistolares de Pedro, Tiago e João, que a gente leu anteriormente. Para os sacerdotes do catolicismo e protestantismo, a sua religião é a verdade revelada, integral e completa. Aqueles que fizeram profissão de fé é porque chegaram ao conhecimento da verdade máxima. Gente, mas qual é a verdade máxima aí? É de acordo com o seu grau de adiantamento. Porque conforme a gente for estudando, a gente não vai aprendendo, a gente não vai melhorando. Então, quando a gente chegar num certo nível, a gente chega no máximo. É aquilo que a gente conversou ontem, estudou ontem. Foi até onde você pôde chegar, é até onde você pode fazer. Naquela época, você só pôde fazer até ali. Mas como nós temos essa sede, a gente sempre acha que fez menos do que deveria. Que você poderia fazer mais. Só que que vocês conversaram, né? Eu fiquei só urubu servando. Só ouvindo e absorvendo. A gente faz o que é possível naquele momento, de acordo com o que nós estejamos naquele momento. O que não foi possível naquele momento. Chegaram ao conhecimento da verdade máxima. Não tem de crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estão crescidos, não veem mais o que crescer. Isso ele está falando de outras duas religiões, né? Atingir o ponto culminante da verdade religiosa, sabem tanto quanto Cristo. Seu conhecimento é mesmo igual ao de Deus. Porque, para essas religiões, Jesus Cristo é o próprio Deus que se manifestou na segunda pessoa da Trindade. Essa é a visão das outras religiões que a gente sabe. Então, por que a gente conhece? Porque a gente já passou por elas, né? Ou se não passou, já de alguma forma estudou. Mas você também não pode falar ipsilítere, por quê? Porque você não estudou profundamente todas elas.
Você, então, tem o conhecimento da verdade até aquele ponto. O que a gente leu aqui no início, lembra? A religião é parte da verdade, não é toda a verdade. Certo? É uma parte, é até onde ela conseguiu entender, compreender. Conclui-se que, aí vem a conclusão de Cairbar, falecendo aos católicos e protestantes os atributos de perfeição com que a sua religião deveria revesti-los, estão eles, sem dúvida, fora da verdadeira religião, necessitando, portanto, pôr em prática as recomendações apostólicas para obter o conhecimento da verdade, cujos preceitos se resumem na memorável sentença de Paulo: examinai tudo, mas abraçai só o que for bom. Porque a gente não pode se colocar, muito bom, né? Como sabemos toda a verdade, porque a gente não sabe. Religião nenhuma religião, é religião dos homens. E existe religião dos espíritos e religião dos homens? Não. Aí é que tá. Isso é uma coisa que vai... Por que ele disse que aquela pergunta, o espiritismo será o futuro das religiões? Não, a religião do futuro? Eles respondem, não, é o futuro das religiões. Por quê? Porque não é a religião. O negócio é a doutrina de Jesus. Porque nós vamos nos melhorando, nos desenvolvendo, sempre melhorando, subindo de patamar, até compreendermos a doutrina, utilizarmos a doutrina. Nós não sabemos que nosso mundo será um mundo perfeito. O nosso planeta será um planeta perfeito, porque ele está evoluindo também. Então, quando chegar a um mundo perfeito, é porque nós, espíritos, teremos chegado todos lá também. Então, os preceitos que Jesus trouxe para a gente, todos os princípios que ele trouxe, se nós o praticarmos, primeiro, não vai ter divisão. Por quê? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, você não vai discutir que eu sou dessa religião, você é daquela, vai ter separativismo? Não vai ter. Que eu sou branco, você é negro, você não... eu valho mais que você? Não vai ter. Porque não foi isso que Jesus colocou para a gente, não é mesmo? Então, quando a gente alcançar a sermos todos como Jesus, não vai haver religião nenhuma, né? Vai haver uma união de pensamentos, todos agindo, pensando e agindo como Jesus. Então, conclui-se que faleciam nos católicos e protestantes os atributos de perfeição. Eu li isso? Isso, li. Examinai tudo, mas abraçai só o que for bom. Chega no final. Agora, no último parágrafo. Foi, portanto, com justa razão que o Cristo repetiu aquelas palavras ao povo de então, semelhante ao de hoje. Discípulos dos escribas, saduceus e fariseus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adoram-me, porém em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, no meu ver, ele chega à conclusão que não é a religião que define o homem, né?
e sim o contrário, né? E o homem é que define a religião, certo? E não existe religião certa. Cada um segue a religião que quiser. Mas para a gente chegar ao patamar que a gente quer chegar, que a gente sabe que vai chegar, é só seguir os preceitos do Cristo. Pronto. Você nem precisa ter religião. Se você seguir os preceitos do Cristo. Não é mesmo? Então, gente, eu quero agradecer a vocês a paciência de me ouvir, que eu acho meio chato ficar só pessoa falando. Por isso que eu peço a vocês, estudem, vamos estudar o próximo. Olha só. Um dia eu consigo. O fermento dos fariseus e dos saduceus, para a próxima aula da semana que vem. Tá bom? Vamos fazer isso, cada um pesquisa um pouquinho, só um pouquinho, não precisa ser muito. Tá, Aninha? Pega um livrinho que seja falando sobre isso, ó, fermento, a gente já estudou na parábola com arroz do fermento. Né? Nós estudamos. Então, a gente já sabe um pouquinho sobre o fermento. Agora, o fermento dos fariseus e dos saduceus, a gente vai ver aí em Mateus e vamos estudando, que assim é muito bom. Muito bom, vai aumentando nosso conhecimento, a gente vai subindo junto. Na próxima encarnação estaremos juntas de novo, estudando, né? Desse texto, até você aqui de novo. Vamos lá, vamos estudar. Fala, Carmen. Nesse texto, o terceiro parágrafo, ele fala que eu acho que resume todas essas questões. Né? Ele fala assim, o conhecimento da religião cresce nas almas na proporção do progresso moral e espiritual de cada um. Então, se nós estamos nesse estágio, aceitando a doutrina como a nossa meta, a nossa estrada, realmente está mostrando o nosso progresso moral e espiritual. Né? Porque essa doutrina, ela tem todas as respostas, ela explica todas as nossas dores, a causa, a consequência. Então, ela traz para a gente um corolário, como chama, um leque de possibilidades para a gente entender a nossa vida, o que aqui fazemos, por quê, para que estamos aqui, né? De onde viemos, que eu acho que, de alguma forma, vem alguma coisa daquilo que a gente precisa estar melhorando aqui. E aí, esse vídeo que você postou, né, do Aloysio Elias, que ele fala, como você estava comentando, sobre a questão da atenção, que ele explica muito bem isso, da atenção, de como a gente precisa desse conflito, essa tensão, e aí ele traz exatamente essa experiência do fisiculturismo, ou de um exercício, que a gente adquire a musculatura, e quando a gente adquire a musculatura da resistência, quanto mais estivermos resistentes, passarmos pelas provas, é o tal do prego, quantas vezes formos martelados, estaremos mais fortes para aguentar todas essas questões, né, que nos incomodam. E aí, quando a gente fala das provas, a gente não pensa que é uma doença incurável. Não, são coisinhas pequenas, que até ele mesmo dá o exemplo. É um parente chato que você não aguenta. Então, nesse momento, a gente tem que martelar para a gente poder resistir e não entornar o caldo, não falar bobagem, não ficar julgando. São essas as nossas questões. Né? Muitas vezes a gente acha é uma coisa de um obsessor. Não, são coisinhas do nosso dia a dia que nos fazem ficar resistentes, né? Como ele fala muito bem isso. Então, ele trata exatamente dessa questão, né? Da gente procurar resistir. Essa tensão o tempo todo nos trazendo. E ele fala também uma coisa interessante, que até você colocou, né? Que a gente pede para os espíritos tirarem os nossos problemas. Eles não vão tirar os nossos problemas. Os nossos problemas são as matérias da escola que a gente precisa aprender. Como é que a gente pede para o espírito tirar?
ele vai trazer o quê? Vamos, isso mesmo, força e coragem. Isso, vai nos animar Ninguém vai tirar, é claro que a gente pede o auxílio, mas o auxílio vem no sentido de fortalecer, nos fortalecer. Exatamente. Né? Então, é um vídeo interessante para a gente assistir, do Luiz Elias, que ele trata exatamente... Quem não assistiu, pode ir lá, clicar no link e assistir. É muito bom. É muito bom mesmo. Vale a pena, vale a pena. Eu acho que casa muito com isso tudo aqui que a gente está lendo, com a gente estudou ontem, no Evangelho. Também, de ontem, eu acho que junta tudo e nos traz a certeza de que estamos aqui para resistir às tentações, vamos dizer, que coloca isso aí. A gente pensa que a tentação é uma coisa absurda. Não, é o dia a dia da gente, com os familiares, né? Ou quem trabalha com questão de trabalho, né? Enfim, é o nosso dia a dia, é o nosso pacotinho para a gente resistir, ser forte e corajoso. Cada dia um pouquinho mais. Um pouquinhozinho. É isso aí. Obrigada, Carmen, pela conclusão, realmente, pelas palavras. A gente precisa realmente ouvir, pensar, refletir, né? Analisar, né? Como ele fala aqui, análise. E reter o que é bom, né? Ficar com o que é bom. O resto joga fora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos fazer a prece de encerramento, né? Isso. Aninha, faz nossa prece, amor. Eu vou pedir, por favor, Carmen, você pode fazer, Carmen Matos, fazer a leitura do preparo e a prece da palestra, por favor? Ô, Rose, eu não sei se eu vou conseguir, que eu estou com uma pessoa aqui na minha casa que está esperando eu resolver umas questões, e de repente eu vou entrar depois de começada. Vou deixar. Eu vou pedir, Ideína, você faz para a gente? O preparo qual é? Não, você pega um livro seu de mensagem, faz uma leitura de uma página. Pode ser qualquer um desses de Emmanuel? Pode. Pega uma mensagem pequena, não precisa ser uma mensagem grande, tem minuto de sabedoria, uma mensagem pequena, você faz a leitura e faz a prece, tá? Abre aí ao acaso o livro de mensagens, lê e depois faz a prece, tá bom? Quando a gente pedir. Tá legal?